Se você ainda não achou uma causa pelo qual vale a pena morrer, você ainda não achou uma razão de viver. Martin Luther King. Salve, salve galera, aqui quem fala é Vitor Ribeiro, e aí? Vamos falar de você? Lembrando da nossa meta, cara, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de se inscrever, vamos bater 2.000 inscritos no canal, beleza? Um amigo mandou mensagem pra mim essa semana e falou bem assim: Vitor, você lembra daquela conversa que a gente teve sobre vivendo ou existindo? Eu falei assim, lembro, mano, lembro. Aí ele falou assim: Vitor, você precisa gravar um vídeo falando sobre isso no canal, você precisa falar sobre isso no canal, as pessoas que estão te acompanhando precisam, cara, falar com você, precisa ter essa conversa, né? Precisa ouvir, cara, você falando sobre isso. E eu entendo o desespero dele, que também é o meu, que eu vejo muitas pessoas, principalmente muitos jovens, que ainda não encontrou uma causa pelo qual vale a pena morrer, sabe? Como assim, Vitor, uma causa pelo qual vale a pena morrer? Sim, mano, um batismo de amor, sabe? Como diria meu amigo Mário Freitas. Uma parada que você olha e fala bem assim, cara, se for necessário morrer para que isso daqui se resolva, se for necessário morrer para que isso aqui aconteça, eu vou fazer isso, sabe? Eu conheço muitos amigos missionários que o sonho deles é ir pra África, é pregar o evangelho na África. Eu conheço muitas pessoas que o sonho deles é, sabe, ir nessas bocas de fumo e pregar o evangelho nas bocas de fumo. Eu conheço muitas pessoas que o sonho delas, cara, é fazer algum trabalho com mendigos, sabe, pra acabar com os mendigos da rua. Eu conheço pessoas que eles dariam a vida para que causas nesse sentido tivesse mudança, para que caso nesse sentido desse uma melhorada, sabe? Algo que eles olham que talvez a sociedade não vê mais esperança. E esses meus amigos olham e falam assim, não, cara, enquanto o meu coração bater, eu vou fazer de tudo para mudar, sabe? Martin Luther King, ele era um pastor batista protestante, mas ele tinha algo diferente de nós, sabe? Ele, diferente de muitas pessoas hoje em dia, ele não simplesmente, se ele vivesse nos dias de hoje, né? Ele não simplesmente ia no Twitter reclamar de uma causa. Ele não ia no Instagram reclamar de uma causa. Ele poderia muito bem fazer os cultos dele uma vez por semana, 2 vezes por semana. Ele poderia fazer um evangelismo aqui, ele poderia fazer um evangelismo ali. Só que, cara, ele fala bem assim, ele fala pra ele mesmo, eu não vim nesse mundo à toa. Eu não vim nesse mundo apenas pra existir. Eu não vim nesse mundo apenas pra sobreviver. Eu vim nesse mundo pra viver por uma causa. Eu vim nesse mundo pra lutar por uma causa. Cara, ele luta tanto por essa causa, ele luta tanto pela inclusão dos negros, né? Uma das coisas que ele lutou muito, pela inclusão dos negros na sociedade. Ele luta tanto por isso, cara, ao ponto dele ser assassinado, sabe? Nem mesmo recebendo várias ameaças, nem mesmo recebendo vários insultos, nem mesmo recebendo ligações de morte, ele parou, porque ele sabia que a vida dele era para que essa causa, ela fosse ganha, sabe? Jesus, quando ele passou por essa terra, ele não simplesmente existiu. Jesus, ele não simplesmente sobreviveu. A Bíblia vai dizer que a fome dele era fazer a vontade do Pai, sabe? E levando ele a morrer da forma mais vergonhosa, da forma mais perversa que tinha na época, para que eu e você tivéssemos vida. Jesus, ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida hoje, sabe? Jesus, ele não veio aqui simplesmente deixar umas palavrinhas bonitas, ele não veio aqui simplesmente filosofar, ele não veio aqui, cara, simplesmente ajudar um aqui, ajudar outro ali, pronto. Não, cara. Jesus, ele fez tudo o que ele precisava fazer, ele cumpriu a lei, ele obedeceu o Pai dele, ele obedeceu aos homens, e acima de tudo, Jesus, ele entregou a vida dele por mim e por você, sabe? São pessoas que a gente tem que olhar para elas e se inspirar para que nós venhamos a viver por uma causa, ao ponto da gente morrer por ela. Não sei se você já leu, tem um livro chamado A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, e ali ele conta como que foi a conversão de um dos maiores líderes, de uma das maiores gangues que tinha em Nova York na época, que a gangue chamada de Mau Mau. E o líder dessa gangue se chamava Nick Cruz. Nick Cruz, ele era um cara perverso, ele era um cara que, cara, se você virasse pra ele e falasse bom dia, era capaz de ele te matar se ele não tivesse tendo um bom dia, sabe? E David Wilkerson, ele foi insultado, David Wilkerson levou surras e mais surras. Foi ameaçado de morte várias e várias vezes por Nick Cruz. A única coisa que David Wilkerson falava era, cara, Jesus te ama. Era a única coisa que ele falava, sabe? Até que um dia, David Wilkerson vai até a gangue novamente, de onde que estava Nick Cruz, e Nick Cruz ameaça ele de morte mais uma vez. E David Wilkerson começa a orar pela vida de Nick Cruz, ao ponto do seu amigo de gangue ajoelhar e começar a chorar e falar Jesus, 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 Jesus repetidas vezes. E Nick Cruz olhar para aquilo dali e falar, será que realmente eu sou amado? Será que realmente eu sou amado por Jesus? E então Nick Cruz entrega a vida dele para Cristo, e é um dos testemunhos mais fortes que David Wilkerson poderia contar, né, da conversão desse cara. David Wilkerson, ele suportou as
ameaça, sabe? David Wilson, ele estava à beira da morte, ele poderia morrer assim a qualquer momento, mas ele pedia para que Deus cuidasse da vida de Nick Cruz. Ele pedia para que Nick Cruz não viesse a morrer antes de encontrar Jesus. Ele pedia para Deus, para que Deus guardasse ele, para que ele pudesse ouvir o evangelho entrar no coração dele, sabe? A pergunta que eu quero fazer é: por que que esses homens, eles preferiram morrer do que desistir, sabe? Por que que esses homens, eles não ligavam para a morte? Por que que esses homens, eles olhavam para a morte e falavam bem assim: eu não tô nem aí se eu vou morrer, o que importa é que eu vou continuar pregando o evangelho até que essa causa seja ganha. Paulo, em 2 Coríntios, ele tá passando por um problema tão grande, mas tão grande, que ele dizia que a qualquer momento ele poderia morrer, mas ele é tão fiel a Deus que ele fala bem assim: eu sei que mesmo que eu morra, Deus, ele é fiel, e Deus, ele é poderoso o suficiente que, se ele quiser, ele pode me ressuscitar, para que, sabe, para que ele pudesse continuar pregando e fazendo a obra dele. Cara, é esse sentimento que nós temos que ter no nosso coração. Esse vídeo que eu quero fazer para você é: para de simplesmente, cara, sobreviver, para de simplesmente existir, comece a viver por uma causa, comece a viver por algo precioso, comece a viver por algo que não tem preço, sabe, ao ponto de você olhar e falar bem assim: se eu não viver por isso, então a minha vida acabou. Todo mundo conhece, cara, João 3,16. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas que tenha a vida eterna. Esse texto é muito conhecido, só que quando eu olho para 1 João 3,16, eu fico constrangido e eu falo para Deus: Deus, me ajuda a cumprir 1 João 3,16, porque João 3,16 é maravilhoso, é você me amando. Agora 1 João 3,16 vai dizer: conhecemos o amor nisto, Cristo deu a vida por nós, ou seja, João 3,16. Portanto, vão e dê a vida pelos outros. João 3,16 é Jesus me amando, é Jesus dando a vida dele por mim, sabe? E me dando tudo o que eu preciso. Agora 1 João 3,16 é eu fazendo pelo próximo o que Jesus fez por mim, sabe? É eu olhar para uma causa e eu lutar por aquela causa até que Jesus vinha ser forjado naquela causa, cara. Um amigo virou para mim e falou bem assim: Vitor, eu queria que existisse outro Lutero, cara, para começar uma parada revolucionária, etc e tal. E eu virei pra ele e falei assim: cara, a gente não precisa de outro Lutero, a gente não precisa de outro Jesus, a gente não precisa de outro Martin Luther King, a gente não precisa de outro David Wilkerson, mano, porque nós já estamos aqui. Sabe o que a gente precisa? Eu virei pra ele e falei bem assim: a gente precisa olhar pra esses caras e continuar o que esses caras começaram. Eu virei pra ele e falei assim: mano, a gente precisa olhar pra vida deles e dar continuidade. A gente também não precisa se preocupar em começar nada novo, cara. A gente pode olhar pra eles, olhar pra esse modelo, olhar pro coração deles, olhar para essa causa e falar assim: cara, eu quero dar continuidade ao que esses homens fizeram. Eu quero olhar para Martin Luther King e continuar o que ele fez. Eu quero olhar para David Wilkerson e continuar o que ele iniciou. Eu quero olhar para Jesus, principalmente para Jesus, e continuar o que Jesus deixou para mim como legado, porque Jesus, cara, é a vida perfeita a ser imitada. Então eu quero encorajar você com esse vídeo a sair da zona de conforto, a sair da vida medíocre, cara, a sair da vida mediana, parar de simplesmente sobreviver, parar de simplesmente existir, cara, e começar a viver por uma causa. Enquanto você não olhar para uma causa e falar bem assim: eu dou a minha vida por isso aqui, então você está apenas sobrevivendo, você está apenas existindo. A pergunta que eu quero fazer para você é: você está vivendo ou você está existindo? Cara, compartilha esse vídeo, que Deus abençoe sua vida, a gente se esbarra por aí, até a próxima, valeu e tchau.